E ela já está aqui comigo. Minha doutora querida, a doutora Fabiana Dantas. Obrigada pelo convite, Carlos, Muito mais feliz uma vez. de você estar aqui com a gente. Algumas pessoas, na hora que eu falei da doutora Fabiana Dantas, mandaram mensagens aqui no programa, dizendo, Carla, doutora Fabiana Dantas, eu via muito ela lá no Mistura, né, doutora? Isso, E aí sábado. ela está sempre fazendo vários cursos e para conseguir uma vaga com essa mulher, para trazer ela no programa, gente, vocês não têm noção, mas hoje deu certo. Deu. Saí correndo, mas deu certo. Mas deu certo, né? O atendimento aos pacientes, né, doutora, é algo que você faz com muito amor, né? É verdade, né? Às vezes eu estendo assim o meu horário e, como eu te falei ontem à noite, né? A gente estava conversando. A gente estava lá, Arthur Marinho está fazendo lá o tratamento, que ele está se achando com aquelas lentes de contato. Ele viu mensagem hoje, ele está empolgado. E esse atendimento, esse cuidado que faz a diferença, né, doutora? É, o cuidado, o planejamento, eu sempre falo que eu percebo que a estética está até um pouco banalizada, sabe? Sem aquele planejamento inicial para você poder ter aquele resultado que você está almejando. Às vezes eu percebo hoje no meu consultório aquele imediatismo. O que é isso? Doutora, eu vou casar daqui a 20 dias e eu quero meus dentes. Então, as pessoas acham que tem que parar com essa forma de pensar que eu quero para amanhã, eu quero para daqui a 20 dias. Porque da mesma forma que eu recebo pacientes querendo fazer o tratamento em 20 dias, eu recebo pacientes que terminaram o tratamento em dezembro, em outros consultórios, que foram nessa rapidez e disseram, doutor, eu estou triste, não é o que eu esperava, não teve um planejamento. Então, muitas vezes, eu percebo até que algumas pessoas dizem, mas ela não quis me atender no tempo que eu quis. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa ideia que a estética tem que ser rápido, que tem que ter um planejamento. O Arthur mesmo, desde dezembro que a gente está fazendo o tratamento dele, né? E aí eu disse para ele que não tinha como finalizar devido à correria do final do ano. E eu queria finalizar com excelência, com tranquilidade. E a gente está quase finalizando já, né? Verdade. Então, assim, que seja uma coisa que ele diga, realmente eu esperei e é o que eu estava esperando o resultado final. E quando a gente fala assim, por exemplo, na lente de contato dental, né, que a gente fala da questão do sorriso, da estética mesmo, porque isso levanta a nossa autoestima, faz um bem danado pra gente, mas muitas vezes você vai naquele sentimento, eu quero fazer as lentes de contato dental, mas às vezes existe vários outros problemas que a pessoa tem, é um implante, ou seja, tem várias coisas, né, doutora Fabiana, que muitas vezes impedem, inclusive, desse imediatismo, porque você pensa na saúde em primeiro lugar. Isso. Eu sempre falo para o meu paciente, é como uma casa. Eu não posso mobiliar a minha casa se ela não tem uma estrutura boa, se eu não varri, se não está limpinha, para eu pôr aqueles móveis bonitos. Eu gosto de usar até essa linguagem para o meu paciente. Sim. Então, eu não posso pensar que o meu paciente chega no meu consultório, eu quero minhas facetas para daqui a uma semana. Eu tenho que pedir um raio-x, eu tenho que ver se esse dente está com a saúde bacana para receber essa estética, se precisa fazer um tratamento de canal, uma limpeza, porque quando você vai pôr um aparelho ortodôntico, você tem que fazer uma profilaxia, você tem que fazer umas restaurações. Já as lentes de contato, as pessoas já imaginam, não, vou chegar e vou fazer a estética e sair com o dente branco. E não é assim. E quando se faz dessa forma, o que é que acontece? Daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, começa a vir os problemas. A gengiva vai inflamar, vai sentir dor, vai ter sensibilidade, vai ter alguns problemas depois. A gente está vendo, inclusive, aí alguns casos, né, doutora? Ó, por exemplo, isso aí... Esse aí é de resina, né? Esse tratamento são as facetas de resina. Que quando a gente agora faz no resina? Quando o paciente, por exemplo, a doutora Fabiana, ela é muito... Eu digo sempre que ela é muito sistemática. Não é que ela seja... como é que eu posso falar? Ela é muito criteriosa. Isso. Né? Ela tem todo o cuidado com o paciente. Às vezes não é nem necessário fazer uma lente de contato dental, a própria resina já resolve. Isso. Alguns pacientes não precisam fazer essa lente de contato, pode fazer apenas uma restauração em resina, pacientes mais jovens, né? Paciente que tem o dentinho curto, que tem um diastema e quer fazer apenas, melhorar um pouco a estética, pode fazer essa restauração com a resina. Entendi. E fica bacana também. Doutora, quais são as maiores vantagens de, por exemplo, colocar uma lente de contato dental, hein? Primeiro, eu acho que a autoestima, né, é inegável. E eu percebo também que o paciente, ele se cuida mais.
ele pensa assim, poxa, eu demorei para fazer esse tratamento, ele começa a olhar a boca dele diferente. Nós temos aquela cultura escovar os dentes, mas poucas pessoas têm aquele hábito de escovar o dente, usar o fio dental e usar um enxaguante bucal. Isso é uma coisa básica. Se você tem seus dentes naturais, se você tem faceta de porcelana, se você tem resina, você tem que ter esse hábito de escovar o dente, usar fio dental e usar o enxaguante bucal. Sim. E acontece que muitas pessoas não fazem isso durante o dia, né? Então, a partir do momento que você faz o básico, qualquer coisa que você tem na sua boca, é uma faceta, é uma resina, é uma restauração, é um implante, vai ter uma longevidade. Porque se você não cuidar, você vai ter problema com o seu dente natural. Imagine com uma coisa artificial que você tem ali na sua boca, que é uma restauração, uma simples restauração, é uma faceta de resina, é uma faceta de porcelana. Agora, eu sempre falo, e a doutora Fabiana, ela é muito assim com os pacientes dela, olha, mesmo colocando a lente de contato dental, tudo tem que ter uma manutenção, né, doutora? Não é assim, eu fiz uma lente de contato dental, vou sumir do dentista. Isso. Então, assim, é importante, a manutenção é uma limpeza. Uma limpeza. Você ir ao dentista, ver como, porque na frente do dente fica a lente, mas por trás é aquele seu dente natural. Então, a gente tem que ver se tem alguma cárie, algum probleminha, porque essa cárie interna, ela pode estender para a faceta, aí vai ter problema. Por isso que você tem que manter sempre ao dentista de 6 em 6 meses. Mas a faceta dura um monte de tempo, né, doutora? 10, 15, 20 anos. Tudo depende dos seus cuidados. Como os seus dentes naturais, se você cuidar direitinho, ele vai durar, não vai quebrar, vai ter menos problemas. Uma coroa sobre implante, uma faceta de porcelana, uma restauração de resina, porque a resina de 6 em 6 meses tem que fazer um polimento. Então, se você faz uma resina e você vai fazer aquele polimento, ela vai durar muito tempo também, né? Então, tudo é a manutenção. Eu acho como tudo na nossa vida, né? Tudo a gente tem que realmente ter esse cuidado. A gente está vendo aí, doutora, aí é a resina, né? Isso. Né? Isso aí são para aqueles pacientes que têm uma diástase. E tem um diastemazinho, que é um espaço, um diastemazinho, um espaço entre um dente e outro. E às vezes tem uma borda de um dente. Né? Uma bordinha. Isso, tem uma bordinha pequenininha, que está quebrada e você quer completar com a resina. Então, é válido também. Pronto, aí a gente tem a lente de contato dental, né? Ó, que é a faceta de porcelana. Que é a faceta de porcelana. É muito comum, doutora Fabiana, a gente ver as pessoas fazendo só na parte de cima. Por exemplo, eu tenho lente de contato dental só em cima, porque o meu sorriso eu não abro a boca toda. Então, tipo assim, embaixo não teve a necessidade. Agora, existem alguns pacientes que tem que fazer. Você também, né? Eu só tenho em cima. A gente só tem em cima. E aí, embaixo, você pode fazer aquele clareamento, né? Isso. Mas tem algumas pessoas que não, que dá aquele sorrisão. Como eu comentei ontem, o Arthur, ele tem um sorriso bem largo, expansivo, né? Bem expansivo, o dente inferior dele é grande, é um dente bonito, mas ele quis melhorar apenas a cor do dente dele. Então, é o que eu sugeri, eu disse, Arthur, você tem que fazer o inferior, porque quando ele sorri, ele é bem expansivo, né? Então, nós não, a gente até se olhando no espelho, a gente sorri, aparece aqui, mais aquele discreto. meio sorriso mais discreto, né? Mas algumas pessoas não. Tô com algumas perguntas aqui, viu, doutora Fabiana? Dentre elas, tem muita gente que está querendo saber se existem alimentos que as pessoas precisam deixar de comer quando faz a lente de contato. Pelo contrário, a resina, ela vai pigmentar, a faceta de resina, ou a lente de resina, como falam, ela vai pigmentar com alguns alimentos. Entendi. Né? Já a faceta de porcelana ou lente de contato, o que é que vai mudar? É apenas o material. Um é porcelana e o outro é resina. A resina, ela pigmenta. Já a faceta de porcelana, você pode chocolate, café, vinho, açaí, não é para manchar, não é para pigmentar e não muda a cor, não altera. Entendi. Com relação ao desgaste dos dentes? É uma coisa que eu sempre falo, tudo depende. Cada indivíduo é diferente. Às vezes, chega paciente, mas eu vi o blogueiro com um dente bem curtinho, dentinho de vampiro, que desgastou muito e caiu a lente. Ali não é mais nenhuma lente, ela é uma coroa. Às vezes, aquele paciente tinha que usar um aparelho ortodôntico antes, ele não usou o aparelho ortodôntico, foi direto fazer o quê? A faceta, então desgastou muito o dente, se transformou numa coroa. E aí ele já não é nem lente de contato, já é coroa. Então, essa questão do desgaste, paciente que tem dente curto, o desgaste é mínimo. Paciente que tem um diastema, também o desgaste é mínimo. Então, tudo depende. Cada paciente é diferente, né? Quem tem bruxismo pode colocar lente? Pode usar, pode sim. Aí, após que a gente faz a instalação das facetas, ou da lente,
a gente faz uma plaquinha para proteger à noite, né, o paciente dormir com essa plaquinha. Agora, sabe o que eu acho interessante, doutora Fabiana? É que a gente consegue já ver o nosso sorriso até mesmo antes dele ser feito, né? Como é que é isso? A gente já consegue se ver com o dente que vai ser feito, por exemplo. Lá no consultório nós trabalhamos com um scanner. O que é esse scanner? A gente faz um escaneamento do dente do paciente, tira umas fotos e joga para o computador e lá a gente faz um projeto no rosto desse paciente. Então, esse projeto a gente vai fazer uma impressão na impressora 3D e eu vou testar, a gente chama de test drive. Então, eu vou testar na boca do paciente sem desgastar, sem nada. Então, o paciente ele pode, eu quero testar para ver se eu vou gostar dessas facetas. Ele pode fazer o projeto e dizer, não gostei, não quero fazer. Ponto. Mas ele pode fazer o projeto, é isso que eu quero, eu gostei, então vamos prosseguir no tratamento. Sem mexer no dente, sem fazer nada. Isso é legal porque dá uma segurança também, isso. né? E assim, às vezes, você fica naquele receio, porque muitas pessoas pensam assim, eu vou desgastar os meus dentes e tal. Então, assim, quando você realmente faz, a confiança no profissional também é fundamental, doutora Fabiana. Eu saí do consultório agora há pouco e tinha uma paciente, porque lá no consultório, assim, muitas pessoas me procuram mais por estética, mas lá nós trabalhamos com tudo, restauração, limpeza, aparelho, implantes, e eu tenho uma pessoa que faz a parte de implantes comigo, né? Aí a paciente, eu fui lá, peguei na mão dela, ela mandou mensagem, Fabiana, obrigada por segurar na minha mão. Achei bonitinha, ela percebeu que eu fui lá e fiquei segurando na mãozinha dela, né? Então, assim, eu acho que isso é importante, a segurança, né? Sim. Às vezes, eu digo assim, olha, eu não vou fazer essa cirurgia de implante hoje, mas eu tenho esse meu colega, que é uma pessoa super capacitada, vai fazer. Aí a paciente já fica assim, aí eu fico lá um pouquinho próxima, aí adorei, foi tudo bem, né? Então, assim, o paciente que me procura, então ele tem aquela confiança, aquela confiança. Então, até quem trabalha comigo, eu tenho que ter muita confiança quem trabalha no meu consultório. Porque, queira ou não, é como se ele estivesse sendo atendido por mim. Sim. Então, tem que ser uma pessoa que eu confie bastante. Verdade. E a gente percebe isso no momento em que a gente vê a forma também que você atende seus pacientes, que viram seus amigos, né? A maioria Quem conhece a doutora Fabiana, por exemplo, nas redes sociais, sigam lá ela, gente, doutora Fabiana Dantas. Ela também, a gente consegue perceber muito isso, embora ela não tenha muito tempo, né? Mas ela tem uma equipe que cuida aí das redes sociais dela e a gente também pega muitas dicas, porque eu acho que é importante a gente saber realmente filtrar aquilo que a gente está informando o nosso paciente, não é, doutora? As pessoas, às vezes, por exemplo, quando vai procurar ali o dentista, ela já quer ver logo como é que é feito, um antes e um depois, um trabalho. Então, isso tudo serve como, tipo assim, um parâmetro. Poxa, eu vou lá na doutora, eu vou fazer a minha primeira consulta. Uma coisa também que eu acho muito interessante e que eu acho que é fundamental, a consulta personalizada. E se você vai para uma consulta, marca a consulta, né? Tem ali, você pagou a sua consulta, fez o seu diagnóstico, porque é um tempo que você, inclusive, doutora, tira para atender aquele paciente. E às vezes se estende 1 hora e meia conversando, explicando. Aí tem um retorno, eu solicito os exames, o paciente retorna com os exames, eu sento novamente, faço o planejamento, explico como é que vai ser. Então, a partir daí é que a gente começa o atendimento mesmo. Porque é aquela coisa, às vezes a gente vê ali, né, aí vê, eita, doutora e tal, mas essa relação dessa confiança a gente sente quando a gente está lá, quando a gente conhece, quando a gente estabelece realmente isso, o vínculo que é importante. Eu vou confessar uma coisa para vocês, gente, eu tenho trauma de dentistas, né, quem me conhece sabe, e muitas pessoas sofrem com isso, doutora Fabiana, porque assim, a odontologia, ela era muito mutiladora, ela era muito difícil, antigamente não era fácil não. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm desse medo de ir ao dentista e por isso mesmo carregam consigo na sua boca vários problemas por esse medo. Isso, e é verdade, né? Eu também atendi outra pessoa hoje que ela levou o esposo dela pra a gente fazer uma besteirinha lá, porque eu falei, vou cortar um pouquinho a gengiva. Aí ela, eu tô com medo, aí o esposo dela, só isso? Eu digo, é só isso. Então, assim, ela tem aquele trauma, mas ela já é minha paciente, acho que uns 4, 5 anos, então ela confia, ela digo, não, eu quero que você me atenda, faça a cirurgia, por mais que fosse simples, né? Então, ainda, lá no consultório ainda, tem alguns pacientes, mesmo eu tendo uma equipe,
Aí diz assim, não, mas eu quero que você faça. Tá, pois eu vou fazer. É exatamente essa questão da confiança, porque, gente, não é brincadeira. Você ter aquela fobia, ter aquele medo, então tudo isso tem que ser respeitado. O tempo do paciente que está ali, a gente tem que estar cuidando o tempo todo, Mas né, a odontologia doutora? hoje ela está bem mais Bem, humanizada, não, bem hoje, diferente. hoje Tem já é tudo diferente, né? A gente já verdade. sente na cadeira, já tá ali, já Tem uma TV no tem uma teto. TV no teto, né? Tem as agulhas cada vez mais fininhas, não era como antigamente, né? Assim, não, hoje já está muito bom. Mudou bastante, graças a Deus. Doutora, obrigada. Eu que agradeço, meu amor. É sempre um prazer estar aqui com você. Venha mais vezes pro programa que a gente sente saudade, né, Pontes? A gente tá com saudade dela lá no Mistura, né? Vamos ver se eu consigo levar ela no sábado. Porque, inclusive, quando ela tá no programa, a audiência vai lá para cima. Aí eu disse, ó, Fabiana, primeiro programa Canal Saúde ao vivo, eu quero começar com o pé direito com você para dar boa sorte aqui pra gente. Mas você também é uma pessoa maravilhosa, você sabe. Eu sempre falo, energia boa se atrai sempre. Amém. Né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, para todo mundo que me conhece, eu acho que é a lei da minha vida, assim, sabe? Que eu sempre digo. É. E Muito tudo dá sucesso certo. para você, meu tudo amor. Flui, você né? merece todas as coisas boas. Vamos Nós falar. merecemos.